Aleluia. Quero que você fale para o teu irmão o seguinte: hoje, a palavra que o Senhor tem para a sua vida é uma palavra de esperança. Amém? Quem precisa ter encher o coração de esperança nessa noite? Tudo ligado ao ar-condicionado? Antes da gente levantar, vou só fazer uma pequena introdução de algo que aconteceu na semana retrasada, né? Semana passada, a gente teve o culto das crianças, que foi uma bênção. E a retrasada, eu vejo que o Senhor fez um mover nesse lugar. Na quarta, que antecedeu o culto, que seria o culto das crianças, o pastor Marcelo, ele veio ministrar a palavra na quarta. Ele lançou uma palavra no altar que tem, eu falo que desde esse momento, essa palavra tem ecoado no meu coração. Porque ele falou o seguinte: se Jesus iria ao inferno, se Jesus fosse ao inferno, se você iria com ele. E eu comecei a questionar, essa pergunta ficou ecoando. Por que Jesus iria ao inferno? E por que eu iria com Jesus ao inferno? Porque esse foi o questionamento. E aí, eu achei uma passagem, a igreja não precisa ficar de pé ainda, que está em Efésios 4:9, que fala assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E me respondeu a primeira pergunta: Jesus iria ao inferno? Iria onde ele quiser. Porque quando Jesus desceu ao inferno, foi para tomar as chaves na mão. O cativeiro de Satanás, o Senhor tem o domínio. Então isso quer dizer o seguinte, que Satanás é perdedor porque Jesus tem a chave. E quando eu vi, por que eu iria com Jesus ao inferno? É porque onde Jesus está, independente do inferno que esteja, independente do cenário que esteja, independente da atmosfera, da situação, vira céu. Guarda isso no teu coração, foi o que o pastor falou. Aonde Jesus está é céu. Aonde Jesus está é céu. Não importa onde você esteja, não importa a luta que você esteja passando, se Ele estiver com você, é céu. Porque o céu sem Jesus não é céu. Amém? E durante todo aquele reboliço ali, aquele poste ali fora, em curto circuito, estourando, a igreja saiu daqui já preocupada, né? Porque as crianças iam se apresentar, estavam chorando, e de repente o Senhor, Ele conseguiu soprar naquele lugar. E aquele lugar que estava em pranto, porque as crianças criaram uma expectativa. Elas começaram a louvar. E toda a igreja estava ali fora louvando. Enquanto o poste estava queimando. E sabe o que é isso? É céu. Isso é céu. Pode estar acontecendo o que for. Porque nenhum plástico foi queimado. Nenhum fio foi queimado. Porque ele encontrou o povo dele que estava louvando, exaltando, não olhando para os problemas. Então o Senhor falou para mim o seguinte: vocês são a igreja de Filadélfia. Agora a igreja pode ficar de pé. Aleluia! Se vocês não sabem, a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, das 7 igrejas de Apocalipse, foram as únicas que foram elogiadas pelo Senhor. São as igrejas que foram perseguidas, foram as igrejas que foram provadas, e elas permaneceram firmes, porque enquanto estava tudo acontecendo, elas estavam ali de pé. E o Senhor falou o seguinte: filha, é hora de você dar uma mensagem de esperança para o meu povo, para aqueles que são fiéis à minha palavra, aqueles que são fiéis à minha casa. Chegou o momento deles saberem que eu sou Deus e não há outro além de mim.
que eu tenho visto todas as coisas. Eu tenho visto quando você entra no teu quarto. Eu tenho visto quando você tem chorado no teu coração. Eu sou Deus. Então a igreja de Filadélfia é a igreja de Nova Vida de Botafogo. Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja, todos acharam? Lá no finalzinho. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tem, pois, pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da minha cidade, do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fechamos nossos olhos. Senhor Jesus amado, tu já está nesse lugar, Senhor. Já podemos sentir tua presença neste lugar. Eu te peço, meu Senhor, tu sabes, Senhor, como foi para poder preparar esta palavra. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor venha encontrar nos nossos corações um terreno fértil, Pai, para que a tua palavra, a palavra de vida, de esperança, venha encontrar guarida, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar. Fala aos nossos corações, que só seja a tua palavra, que não seja nada de mim. E eu te peço, Senhor, que todo impedimento caia por terra, em nome de Jesus. E a igreja pode se assentar e diga amém. Amém. Na última vez que eu trouxe a palavra, eu falei sobre Efésios. Quem lembra? Foi uma palavra forte, né? Uma igreja que começou a ser muito religiosa. E o Senhor começou a falar o seguinte: volta lá para o início, para você ver onde você se perdeu e recomeça. E hoje o Senhor quer falar exatamente de Filadélfia. E essas cartas, né, às igrejas de Apocalipse, para quem não estava, ela foi dada ao apóstolo João como uma forma de instruir, exortar, né, para que a gente não caia nas mãos de Satanás e propagar uma mensagem de esperança. E é uma palavra que ainda serve para todos nós, porque em Apocalipse 1,19, não precisa abrir, diz assim: escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, essas igrejas se perpetuam até o dia de hoje. E o Senhor tem falado no coração, porque essa igreja, quando eu falo que essa igreja é a igreja de Filadélfia, é uma igreja que está sendo muito provada. A caminhada dessa igreja nunca foi uma caminhada fácil. Quem está aqui desde o início sabe. Mas é uma igreja que nunca esmoreceu. Uma igreja que nunca desanimou. Uma igreja que permaneceu em pé. Para poder experimentar o tempo que o Senhor quer. Na verdade, já vivemos muitos altos e baixos dentro dessa igreja.
cheias, vazias, cheias, vazias. Só que uns permaneceram nesse lugar. Amém? Porque vocês souberam esperar. A igreja de Filadélfia era uma igreja pequena. Não era uma igreja rica. Não era uma igreja de fama. Apesar que era um lugar de passagem, porque ficava entre Pérgamo e Laodiceia, e poderia ser uma igreja grande. Só que não, era uma igreja pequena. Mas para o Senhor, essa igreja tinha uma grandeza. E aí o Senhor, quando olha para essa igreja e fala, como me agrado de ti. Filadélfia fazia parte da província romana da Ásia Menor. Foi fundada por Átalo, era o rei de Pérgamo, e ele tinha um amor muito grande pelo seu irmão, Eumenes. Ele resolveu chamá-la de Filadélfia, e a igreja foi dada, a cidade foi dada origem Filadélfia, que quer dizer amor fraterno, amor de irmão, amor amado. Irmão amado. E essa cidade ela foi designada pelo rei para ser embaixadora da cultura grega romana. Mas mal ela sabia que Deus já tinha designado para ser embaixadora do Evangelho de Cristo. Só que ela tem um problema. Ela era uma cidade que ela fazia parte do terreno que ela estava concentrada, um lugar perigoso, de terremoto, de vulcão. Então, as paredes, demolidas, os desabamentos eram normais naquele lugar. Além disso, tinha um povo judeu, que se dizia judeu, que fazia parte de uma assembleia e falava o seguinte: esses que estão rendidos ao cristianismo são os hereges e apóstatas, não são merecedores. Onde o Senhor chama essa sinagoga, o que? De Satanás. Então, na verdade, essa igreja foi uma igreja perseguida por esses judeus. E foi uma igreja que vivia em um lugar com instabilidade. Você imagina, gente, você está num lugar e um terremoto. Como é que você se mantém num lugar desse? Imagina aquele povo temeroso. E diz que a cidade foi destruída, teve um terremoto super severo, foi toda destruída, foi reconstruída, foi mudada de nome. Alguns deles saíram e foram ficar em tendas. Mas mesmo assim, ainda estavam dentro de uma área perigosa. Mesmo assim, ainda estavam o quê? Debaixo de uma perseguição dos judeus. E mesmo assim, eles eram fiéis. Quando a gente olha as igrejas de Apocalipse, você vai ver que todas poderiam ter influenciado a igreja de Filadélfia. O Senhor, ele tem um recado para cada uma delas. Efésios, como eu falei, deixou o primeiro amor. E o Senhor falou o seguinte: volta lá, vamos começar de novo, porque vocês se perderam. Pérgamo, dizia que eles eram o quê? Perseverantes. Isso agradava ao Senhor. Porém, eles toleravam as falsas doutrinas dos vizinhos. Eles eram tolerantes. Tiatira tinha uma deusa chamada Jezabel. E eles aceitavam essa deusa. Isso influenciava a igreja negativamente, porque essa deusa, de Jezabel, ela simplesmente estimulava que você pudesse buscar as coisas profundas de Satanás. A igreja de Sardes era uma igreja que era conhecida porque dormia. Tem uma palavra que fala assim: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, pois está morta. E Deus chamava essa igreja para um despertamento. Era uma igreja rica, que tinha fama, tinha poder, porém apática, indiferente à palavra de Deus. E a Laodiceia, que talvez muitos de vocês estejam cansados de saber, que é a igreja morna, a igreja sem posicionamento. Que o Senhor fala: não és morno, não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar. Chamando a igreja o quê? Para um arrependimento. E o Senhor está todo o tempo falando, está chamando a atenção, está exortando.
Não vive pela aparência. Veja onde você se perdeu. Não fica ouvindo, olha a idolatria. Aí chega Esmirna e chega Filadélfia. São as igrejas que o Senhor olhava e falava: essas são as minhas igrejas. Essa é minha noiva que eu tanto amo. Era uma igreja, a Esmirna, perseguida, e Filadélfia aprovada. A igreja que olhava assim: a minha noiva, que tanto me alegra, dedicada ao Evangelho, se santificava, sofria, perseguida, mas se mantinha firme. E para o Senhor, Deus chama o quê? Os judeus de mentirosos. Aquela assembleia de Satanás que veio, sinagoga de Satanás que veio para destruir a minha obra. Mas quando Jesus olha para a igreja de Filadélfia, fala assim, vou dar uma linguagem mais popular. Aos olhos do mundo, você é pequeno. Aos olhos do mundo, você tem pouca força. Aos olhos do mundo, talvez o mundo ache que você não chega em lugar nenhum. Mas para mim, você é minha igreja, fiel, perseverante, que não se abate, que está de pé. Você é a igreja que eu amo. Por isso que a palavra do Senhor fala que quando o mundo passar por provação, Ele vai recolher a igreja dele e vai guardar. Para que o mundo saiba que Ele amou a igreja. E o que agradou o Senhor? Foram os frutos daquela igreja, porque era uma igreja que é missionária, evangelística, a dependência dela de Deus, a fidelidade no meio da provação, guardou a palavra no coração para que não viesse pecar contra Deus, e a igreja do verdadeiro amor, o amor perfeito. E eu vejo que assim como a igreja de Filadélfia, ela era reconhecida pela igreja que passava pela provação, a igreja de Nova Vida está sendo provada e continua sendo provada. Eu vou fazer uma pergunta. Quem está sendo provado neste lugar? Levanta a mão. Então você saiba que você é a Filadélfia do Senhor. Você é a Filadélfia do Senhor. A palavra de cruz talvez seja loucura para aqueles que não creem, para aqueles que padecem. Mas para aqueles que são salvos, é poder. Essa palavra é poder. Tiago fala: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa de vida, da vida, qual o Senhor prometeu aos que o amam. E essa palavra veio exatamente de acordo com o que aconteceu com a gente naquele dia, daquele poste que queimou. O Senhor deu um livramento a esse lugar. O Senhor deu um livramento ao meu marido. Ele rompeu o ligamento, mas ele foi correndo, o Senhor já restaurou. Mas deu um livramento, porque está aqui, ó, sentadinho ouvindo a palavra, continua em casa louvando, orando, buscando, estudando. Se ele pensou que ele ia parar esse lugar, está muito enganado. E sabe o que mais engraçado? Chega a ser engraçado mesmo. Ligou uma amiga para mim e falou assim: Dani, pelo amor de Deus, está tudo bem com você? Porque eu vi uma mensagem aqui no Instagram falando o seguinte, que os fiéis estão com medo de sair da igreja por causa do fogo. Eu falei: hã? Como assim, Senhor? Não. Eu falei com a Bianca, Bianca, se posiciona. A Bianca falou com a Thaís, e começou a botar assim: não, estávamos louvando, estávamos adorando ao nosso Deus. Sabe por quê, gente? A fama corre. E a nossa fama não vai ser uma igreja medrosa, não. Vai ser uma igreja corajosa, perseverante, que não tem medo do inferno que Satanás tenta levantar, porque onde Jesus está é céu. E sabe o que aconteceu depois? Eu mandei um vídeo para essa irmã.
Olha aqui, ó, gente, todo mundo com medo, todo mundo. Passar morada, todo mundo dançando, as crianças lá. Daqui a pouquinho sai assim outra mensagem. Enquanto estava vendo fogo, sei lá, uma coisa assim, queimando poste, a igreja estava louvando do lado de fora. Aleluia! Sabe o que é isso, gente? É reação. Deus espera de você reação. Porque para onde você anda, a igreja era conhecida pela sua fidelidade, provada, mas fiel. Por onde você anda, você tem que ser reconhecido. Você está sendo provado, mas você está de pé. Você não está abatido, você é perseverante. A esperança continua no teu coração, porque você sabe o Deus que você serve. E a gente agora vai falar, versículo por versículo, como ele fala o seguinte: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará. Chave de Davi. Na época dos reis, era denominado, escolhido um homem para poder cuidar das finanças do reino. Um homem de muita confiança. Era colocado um símbolo sacerdotal aqui nessa região do ombro, né? Era algo assim, não sacerdotal, mas era um símbolo, né? Que era colocado no ombro, dizendo o seguinte: ele tem a chave de Davi. No reinado de Ezequias, a mesma coisa aconteceu, mas só que Deus escolheu Eliaquim, filho de Uquias, para poder ser o tesoureiro mor de toda a finança, de toda a riqueza do reino. E Jesus se assemelhou a este homem, porque ele tem a chave. Ele tem a chave do inferno, a chave do céu, ele tem a chave da salvação, ele tem a chave das riquezas desse mundo, ele tem a chave daquilo que importa para todos nós. Ele tem o domínio, então ele tem a chave de Davi. A porta que ele abre, o homem não fecha. A porta que ele fecha, o homem não abre, porque ele diz: eu tenho controle. Quando fala de frutos e fidelidade, dependência, conheço as tuas obras. E eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tem, pois, pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Conheço as tuas obras. Sabe o que quer dizer isso, irmão? No meio da tribulação, no meio do momento difícil, no meio da aprovação, não tinha murmuração. Não tinha dúvida. Quando o Senhor fala: conheço as tuas obras, são os seus frutos. Sabe o que acontece? As pessoas muitas vezes atemorizam, balançam, duvidam porque não sabem quem são. Não reconhecem a identidade deles em Cristo, não sabem quem é Jesus, quem é nosso Deus para eles. A igreja de Filadélfia sabia exatamente da importância que eles tinham para Deus. E eles sabiam exatamente quem era Deus na vida deles. Eles eram a igreja perfeita. Uma igreja perfeita que não murmurava, porque sabia que o Senhor olhava as boas obras que eles faziam. Uma igreja que ele sabia, aquela única igreja, olha só a igreja. Uma igreja pequena. Mas Deus falou que para esta igreja a porta está aberta. Não falou para nenhuma outra. Sabe o que quer dizer o seguinte? A porta está aberta, as oportunidades eu estou dando nas tuas mãos. Você pode levar o meu nome, porque eu vou te guardar. Você pode pregar meu evangelho, porque eu estou com você. Não tem nenhuma outra igreja, não tem Laodiceia, não tem Efésios, que era conhecida pela igreja do amor verdadeiro, ágape. Nenhuma recebeu essa mensagem do Senhor. Porque quando o Senhor abre uma porta, o homem não pode fechar. Porque quando a porta vem do Senhor, a porta que vem do Senhor, o caminho não tem espinho. O caminho não te dá choro, não dá tristeza. A porta que o Senhor abre é uma porta que te leva à alegria, à plenitude, onde está a presença do Senhor. A presença do Senhor, se ela estiver ali, há plenitude de alegria, há totalidade, há completude.
Quando o Senhor fala, eu conheço as tuas obras, igreja, se posiciona. Não vamos mais murmurar, não vamos mais duvidar, porque o Senhor conhece o nosso coração. Você acha que você chora e o Senhor não vê? Olha só, essa palavra é para aqueles que são espirituais. Os espirituais entendem o que eu estou falando. O Senhor vê cada gemido teu. O Senhor vê cada vez que você se ajoelha. O Senhor vê quando você olha e fala, Senhor, para o homem isso é impossível. O Senhor vê tudo. Mas Filadélfia, fala assim, eu sou Filadélfia. Fala, eu sou Filadélfia. Se posiciona, porque o Senhor se agrada de você. A igreja de Sardes era uma igreja que antecedeu a igreja de Filadélfia. Era a igreja rica, mas igual sepulcro caiado. Sabe aquelas pessoas que vivem colocando foto de isso, aquilo, daqui a pouquinho, o casamento terminou. Está cheio de gente vivendo de aparência, está cheio de igreja de Sardes por aí. Deus não olha para o que você tem na tua mão. Deus não quer saber se você tem dinheiro. Deus não quer saber a tua fama. Deus quer saber o teu coração. Se o Senhor vê o teu coração voltado para Ele. Ah, filho meu. Ah, filho meu. Você não conhece o que Ele é capaz de fazer pela tua vida. O 9 fala assim, eis farei que alguns dos seus, dos que são da sinagoga de Satanás, desses mesmos se declaram judeus e não são. E fareis vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Seria tão bom se a gente pudesse se vingar na mão daqueles que ferem a gente, daqueles que machucam a gente. Às vezes gente da nossa própria casa, gente da própria igreja machucando outro. Mas o Senhor fala o seguinte, filho meu, a tua luta não é contra carne ou sangue, mas principados e potestades. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da minha justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quer dizer felizes são os que são perseguidos. Se alegre porque você está sendo perseguido, porque você é de Cristo. Irmão, se tudo está calmo, desconfia. Se está tudo bem, desconfia. Seria melhor se a gente pudesse se vingar. Mas a Bíblia fala que o Senhor diz assim, a mim pertence a vingança. Aí você começa a lembrar o seguinte, Gálatas 5, 22, 26 fala o seguinte, mas o fruto do Espírito, o fruto, imagino como uma tangerina, cada baga um. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse fruto, quem está em espírito tem. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança.
Também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Sabe quem vê isso aqui? O poste. A gente podia fazer alguma coisa, até o bombeiro jogava água, não conseguia apagar o fogo. É a sua guerra, é a sua guerra. Você podia apagar? Tem guerra que não é você que resolve. Tem guerra que é o Senhor. Gente, aquele episódio só me ensinou tanta coisa. Se nem o bombeiro conseguia apagar. Tem guerras que é o Senhor, não é com a tua força. É no teu joelho. É no teu comprometimento. É na tua renúncia. É no teu relacionamento. É na tua intimidade. É você se render, se quebrantar. Fala, Senhor, fugiu da minha mão. Não tenho força. Que nem aqui. Eu tenho certeza que essa igreja está orando pelo Yuri. Fugiu da nossa força. A cura do Yuri não é médico. Fugiu da nossa força. Mas ele é do Senhor. Essa guerra é do Senhor. Porque o Yuri é do Senhor. E nós somos um povo que tem fé. E nós cremos no milagre. Eu creio no milagre do Senhor. Entenda, igreja? Tem guerra que não é você. Não vamos esquecer o seguinte, a Bíblia fala que que o Senhor é o homem de guerra. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Seria melhor aquele que fizer tropeçar dos meus pequeninos, que colocasse uma pedra de unha amarrada no pescoço, se lançasse no mar e se afogasse. O cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória é certa vem de quem? Não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas espírito de poder e de moderação. Eu sei quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! Guarde a tua coroa. Permaneça fiel. Não se atemorize o que os teus olhos estão vendo. Não há doença, não há situação, não há mar vermelho que o Senhor não possa fazer um milagre. E a Bíblia fala também, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Do teu coração provém o quê? As fontes de vida. Guarda o teu coração. A Bíblia fala de Esaú. Esaú e Jacó. Esaú era o quê? O filho primogênito. Aquele que tinha o direito às bênçãos da primogenitura. O que aconteceu? Ele estava com fome e vendeu as bênçãos dele para Jacó. Ele perdeu a coroa por um prato de lentilha. Saul foi um rei escolhido por Deus, ungido, por causa da desobediência, por causa da soberba. Perdeu a coroa para Davi. A coroa da vida só recebe quem merece, igreja. Essa palavra que o Senhor nos dá é uma palavra de alerta. No 12 fala o seguinte: far-lhe-ei coluna no meu santuário do meu Deus, jamais será. Gravarei também o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, tudo meu Deus, meu Deus. Isso não está, quando fala de coluna, não fala de pedra, fala de pilar. Você não será abalado.
O nome do Senhor está sobre você. E a Bíblia fala também, isso é o mais tremendo, da Nova Jerusalém. É aquele que conseguir guardar quando não vai para mim. A gente tem visto, igreja, muitas igrejas por aí se prostituindo. Se você for por aí, você vai ver igreja para tudo que é gosto. Cada vez é um templo sendo novo, um templo sendo fundado, esse templo pode isso, esse templo pode aquilo. Mercadejando a palavra de Deus. Está cheio de igrejas de Sardes por aí, inflada, quando você vai ver sem santidade. Igreja inflada não vive sobrenatural de Deus. Igreja inflada não sobrevive à aprovação. Mas a gente é a Igreja Filadélfia. E eu vejo que tudo isso é o seguinte: tira a sandália dos teus pés e é santo. Por que eu estou falando isso, igreja? Esse lugar é santo. Todas as pessoas que subiram neste altar não estavam de acordo com o Senhor. Deus tirou, porque este lugar é santo. Por isso eu estou falando, igreja, entenda o processo que nós estamos passando. Estamos passando por um processo muito sério nesse lugar. Deus está se revelando de uma forma muito profunda. Quando o Senhor me trouxe a igreja de Filadélfia, o Senhor falou assim, porque sempre quando eu vou pegar a palavra, o Senhor sempre me dá uma palavra de exortação. Sempre, sempre. Sempre. Eu estou sempre tentando, na verdade, bate aqui no meu coração antes. Sempre. Eu chego para o meu Deus, eu começo a abrir meu coração e falo, Senhor, tem tanta coisa que eu queria fazer diferente, eu queria tudo. Sabe quando você fala uma coisa que não devia falar, pensa uma coisa que não devia pensar, faz uma coisa que não devia fazer, deveria ter feito e não fez, e o Senhor chega e começa a bombardear. Porque o Espírito Santo começa a falar, você fez isso, fez aquilo, aí o Senhor vai me dando a palavra, ou seja, de exortação, de repreensão, e eu falo assim, Senhor, minha cerviz não é dura igual dos israelitas, não. Os israelitas tinham dura cerviz, não se rendiam, por isso que muitos morreram no deserto. Mas o Senhor falou assim, dessa vez, filho, você vai levar para a minha igreja uma palavra de esperança. Para que eles saibam que eu sou Deus. Eu estou vendo. Eu tenho controle. Eu tenho a chave de Davi. Eu vou te guardar no meio da provação. Não importa se você está sendo perseguido, eu sou o teu Deus. Não temas, porque eu estou contigo. Essa é a palavra que o Senhor tem para nossas vidas. Não temas as trevas, não temas a escuridão, não tema o que tem se levantado diante dos teus olhos. A palavra do Senhor é clara, Ele diz, eu sou o que sou. Chega, igreja. O Senhor falar isso aqui é porque o Senhor quer posicionamento, Ele te considera Filadélfia. A igreja amada, a igreja querida, a igreja do amor perfeito, do elo perfeito com Ele. Não vamos nos abater. Olha, quando eu li de todos esses versículos que são profundos na minha alma, quando eu li aqui isso aqui, que o Senhor falou o seguinte, porque guardaste a palavra da minha perseverança. O povo peca por falta de entendimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A palavra da perseverança é a palavra da vida. É o que vai te trazer vida. Deus não quer que você fique igual Luiz Mundo por aí,
sem reação. Reaja. Reaja em nome de Jesus. Reaja porque você tem um Deus que zela por você. Aquele povo de Filadélfia estava no meio do terremoto. Sabe o que ele fez? Saiu, foi para fazer o quê? Foi para morar em tenda. Mas não deixou de louvar o Senhor. Não deixou de adorar o Senhor. Se posicionou, estava sendo perseguida pelos judeus. Não deixou de louvar. Continuou adorando o seu Deus. A porta está aberta. A minha porta está aberta para você, igreja. As oportunidades só vêm para aqueles que sabem se posicionar. Se posiciona, que a porta que o Senhor vai abrir, Ele não vai fechar. E você vai passar e você vai dando glória. O Senhor te chama nessa noite. Se posicione, igreja. E sabe o que é mais interessante? Quando o Senhor fala da porta aberta, o Senhor fala de uma igreja avivada. O que é uma igreja avivada? Você imagina uma foto preto e branco para você colocar cor, para você colocar sabor, para você colocar Jesus no meio. Uma igreja avivada não é só a igreja que está aqui. Uma igreja avivada é você. Quando você colocar seus pés. Uma igreja avivada muda o ambiente. Uma igreja avivada conquista a ovelha. Uma igreja avivada gera ovelha por causa do testemunho. Quando o Senhor chamou Filadélfia, porque a igreja de Filadélfia era uma igreja missionária, levava a palavra do Senhor, a porta está aberta porque ela era avivada. Entenda, igreja? Igreja avivada. As portas estão abertas. Amém? Essa palavra tem mais de manhã para mim. Prolonguei. Mas guarda no teu coração. Fala assim: meu nome é Filadélfia. E o Senhor fala: minha amada Filadélfia, como eu te amo. Conserva o que tens. Logo vem. É isso que o Senhor fala? Conserva o que tens. Já estou chegando. Amém? Deixa pode pedir perguntas na oração. Em nome de Jesus, que essa palavra hoje tenha chegado ao teu coração como uma mensagem de esperança. Porque às vezes a gente se sente tão sozinho no meio da terra. A gente acha que a gente foi abandonado no meio do deserto, não encontra nenhuma fonte. E quando menos você espera, o Senhor estende a mão, te pega pela mão. Aleluia! E cuida de você. O Senhor é aquele que vai no íntimo, aquele que sonda a tua alma, o teu coração. É aquele que vai na profundeza do teu coração, onde o homem não consegue chegar. O Senhor é aquele que chega e fala coisas ao teu ouvido que só Ele pode falar. É aquele que consegue te colocar no colo de uma forma tão amorosa que você vê que Ele não se sinta sozinho. O Senhor tem cuidado de você. No meio desse terremoto, muitos morreram no meio do caminho. Muitos ainda estão feridos. Mas nós, a igreja de Filadélfia, está nesse lugar para receber o que é melhor de Deus. Coloca a mão no seu coração. Vou dar um minuto para você falar com Deus. Para que o teu coração possa se encher de alegria nesse lugar. Que o coração possa se encher de esperança, saber que Ele é teu Deus. Fala com Ele que você não quer sair hoje desse lugar da forma que você chegou.
Senhor. És um Deus maravilhoso. Oh, Senhor, do nosso coração sai a fonte de vida. Senhor, derrama sobre nós o bálsamo de Gileade, para que possamos sair desse lugar, Senhor, renovados pela tua presença. A tua palavra diz, no dia da adversidade, se guardarmos a tua palavra no dia da adversidade, tu vai guardar os teus filhos na provação. Oh Jesus, não há outro igual a ti, porque tu és santo, tu és maravilhoso, Senhor. Tu és fiel amigo, Senhor, ainda que venhamos, Senhor, ser infiéis. Tu permanece fiel, Senhor, mas esta igreja, Senhor, persevera. Essa igreja está perseverando na tua palavra. Não tem terremoto, não tem furacão, não tem nenhum impedimento, não tem ventania, não tem tempestade que vai abalar este lugar, que vai abalar esta igreja, Senhor, aleluia. Santo é o teu nome, Deus de amor, Deus maravilhoso, grande, excelso e poderoso. Nossas vidas estão em tuas mãos, Senhor. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o princípio e o fim. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Aviva este lugar. Aviva os nossos corações. Sopra, Senhor, sobre nós a tua presença, o teu Espírito Santo, que venha trazer mudança no nosso coração. Que venha trazer, Senhor, transformação, Senhor, nas coisas que se levantam, Senhor, que tem tirado a nossa alegria, Senhor. Tu és aquele que abriu o mar vermelho, Tu és o que dá vista aos cegos, Tu és o que liberta o encarcerado, Pai, porque Tu és um Deus que nada é impossível para Ti. Ainda que os nossos olhos humanos não consigamos ver, contemplar a Tua grande mão, mas Tu és Deus, estamos aqui exercitando nossa fé, porque queremos ser a igreja amada, a igreja do amor perfeito, a igreja, Senhor, que Te adora, a igreja, Senhor, que é fiel, a igreja, Senhor, que marcha no meio da adversidade, a igreja, Senhor, que é forte e corajosa, porque no meio da batalha Tu és o nosso general. Oh, Senhor amado, santo, santo é o Teu nome, grande é o Teu poder, e não há homem nenhum que venha, Senhor, tirar aquilo que o Senhor tem dado ao Teu povo. Oh, Jesus amado, a Tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, homem nenhum pode tocar, homem nenhum pode fechar, mas que o Senhor fecha, homem nenhum pode abrir, Senhor. Tu és santo, vem, Senhor, sem demora, Senhor, acalenta nossa alma, nosso coração, para que possamos Te esperar, Senhor, até chegar o grande dia. Oh, Jesus, seja conosco nesse lugar, seja conosco no nosso coração, que venhamos levar a Tua presença, Senhor, conosco, Pai. Enche, Senhor, o nosso coração da Tua alegria. Enche, Senhor, o nosso coração de esperança, de regozijo, porque não há Deus igual a Ti, Jesus. Tu és o nosso Abba, Tu és o nosso Paizinho. Oh, Pai amado, Te glorificamos, bendizemos Teu santo nome, porque o Senhor tem cuidado de tudo. Você tem cuidado de onde colocamos os nossos pés, no nosso trabalho, Senhor, na nossa família, Senhor, na nossa igreja, Senhor, no nosso deitar, no nosso levantar. Oh, Jesus, como somos gratos, Senhor, pelo Teu mover, pelo Teu cuidado, Senhor. Oh, Jesus, queremos permanecer, ser nossa igreja fiel, que o Senhor tanto se agrada. Queremos ser, Senhor, elogiadas por Ti. Elogiadas. Porque essa igreja é cheia do Espírito Santo. Toda honra, meu Jesus.
Toda a glória, meu Senhor, seja dada a Ti, em nome de Jesus. É o que eu te posso dizer. Amém.